Olá, meus amigos, bom dia. Que bom ter vocês novamente aqui, mais uma vez no nosso canal do YouTube do Centro Espírita Cuiabá, para mais uma palestra do nosso canal. Hoje nós teremos a condução da companheira Silvia, cujo tema da palestra será Seguir o Cristo. Antes da abertura, eu vou só fazer um informe. Hoje é dia de eleição. Não se esqueça que hoje a eleição será um pouquinho diferente por conta da pandemia, a eleição do nosso Centro Espírita Cuiabá. Ela será por meio de drive-thru. Para maiores informações, é só clicar no site www.centroespiritacuiabá.com.br. Agora eu vou convidar para a abertura a nossa querida Dani. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A lição de hoje, tirada ao acaso, do livro Via de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição é a 123. Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Está em Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Há sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marcha na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos, de elevação e de paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Depois dessa bela lição, faço o convite, vamos orar? Elevando os nossos pensamentos ao nosso divino Mestre Jesus, este querido amigo que há milênios vem cuidando de todos nós, e através deste momento, como trabalhadoras fiéis, dando o nosso melhor nesse processo, rogamos a Ti, Senhor, que nos envolva a todos nós, envolva o Centro Espírita Cuiabá, essa casa de luz que nos acolhe, envolva a palestrante, que as palavras aqui proferidas venham calar fundo em nossas almas, em nossos corações, através dos Teus exemplos, Senhor, iluminar as consciências e os corações aqui, que terão a bênção de poder ouvir um pouquinho mais dos Teus conhecimentos. Agradecendo sempre aos benfeitores espirituais desta casa de luz, agradecendo, Senhor, o Teu infinito amor que envolve a todos nós, que com tanto carinho nesses momentos que precisamos tanto de Ti, a Tua misericórdia nos acompanha, nos fortalece, nos reergue e nos impulsiona, Senhor, sempre para o bem. E hoje, neste dia de tanta alegria, de tanto amor, rogamos mais uma vez a Tua presença, que o Seu amor se faça presente entre nós e nos envolva sempre, e como sempre faz, com o Seu carinho eterno e com o Seu amor. Muito obrigada por tudo, Mestre amado Jesus.
Seja conosco, Senhor, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos, e fiquem agora com a nossa querida Silvia. Obrigada, Dani. Muito bom dia a todos. Que Jesus possa nos envolver na sua doce paz. Nas breves notícias do livro Paulo e Estevão, o benfeitor espiritual Emmanuel chama-nos a atenção para algo muito interessante, que eu mesma já ouvi várias vezes. Ah, se eu tivesse conhecido Jesus, que maravilha! Ele poderia ter operado graças na minha existência. Ocorre que o benfeitor se refere no início do livro Paulo e Estevão exatamente a todos nós que não vimos Jesus à semelhança de Paulo, nem mesmo à semelhança dos seus discípulos, tivemos a graça, quem sabe, de conviver com ele. Mas Emmanuel diz assim: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convicção pessoal ao serviço do Cristo. Então, Emmanuel vem nos dizer que todos nós, os homens menos rudes, temos a convocação pessoal do Cristo. Ocorre que essa convocação pode ser mais sutil, pode ser mais leve, pode ser mais silenciosa do que foi a convocação de Paulo de Tarso, mas, inevitavelmente, ela sempre acontece. Agora, a observação que se faz é em relação ao que Emmanuel diz-nos a respeito da nossa qualidade para sermos convocados. Ele diz assim: todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal a serviço do Cristo. Cabe-nos, então, saber se nós somos esses homens menos rudes ou se nós ainda estamos endurecidos nos nossos corações, nas nossas percepções. Isso porque é preciso estar num ponto de transformação para recebermos a convocação do Cristo. Se nós não estivermos prontos a ouvi-lo, a renunciar a nós mesmos, a tomar as nossas cruzes, nos arrepender e segui-lo, nós então não teremos condições de ver, de sermos convocados pelo Cristo. Se nós não estivermos dispostos a essa entrega da nossa vida em suas mãos, ao ponto de Paulo de Tarso ter dito muitas vezes: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E ela teve a coragem de se entregar, de mudar completamente a sua vida e a sua história. Literalmente, ela se arrependeu, renunciou-se a si mesma, pegou a sua cruz e seguiu Jesus. A noite estava coruscada de estrelas e a mansão palaciana parecia dormir tranquilamente. Na alameda, iluminada apenas por uns poucos lampiões e pelo brilho da lua cheia, descia um homem andrajoso e envelhecido, que vinha a passo e passo, caminhando em direção àquela mansão, que era a construção mais exuberante daquelas cercanias. Pegou o seu cajado de madeira, bateu no portão, veio a serva, que lhe disse: Senhor,
o que desejas? Eu desejo falar a Senhora. Oh, mas todos sabem, em todo o Oriente Médio, que a minha Senhora, às noites de quinta-feira, ela não recebe ninguém. Um príncipe da Euroásia esteve aqui e ela não o recebeu. O poeta que canta maravilhosamente a sua beleza de mulher esplendorosa também foi despachado. Eu duvido que ela queira receber um homem andrajoso e perambulante como o Senhor. Eu preciso falar à Senhora. Eu tenho com ela um compromisso. Vá e diga-lhe que o leproso da cidade de Jerusalém está aqui. A serva, vendo que não poderia deixar de cumprir a ordem daquele homem, atravessou o pátio e ele, sem que ela percebesse, atravessou atrás dela. Quando alcançaram a alcova onde repousava a Senhora, ele jogou-se aos seus pés e ela, que dormia nua no triclínio, iluminada pela luz da lua, acordou com uma voz pastosa. Mas que diabos vocês estão fazendo para perturbar o meu sono? Ah, minha senhora, esse homem insistiu demais, disse a serva. Ele disse que é o leproso da cidade de Jerusalém. O leproso? Tire-o já daqui, chame os guardas. Não, senhora, acalme-se, disse o leproso. Eu sou o ex-leproso da cidade de Jerusalém. Veja, e abrindo as suas vestes, mostrou o peito totalmente restaurado. Então ela falou, o que fazes aqui? Todo mundo sabe que às noites de quinta-feira eu não recebo ninguém. Por favor, retire-se da minha presença. Senhora, lembra-se que há algum tempo atrás a senhora estava passeando com um dos seus amigos na sua luxuosa liteira, enquanto eu, andrajoso e peregrino, pedia esmolas nas ruas de Jerusalém? Então ela recordou-se palidamente de que realmente um homem na cidade de Jerusalém, completamente tomado pelas feridas, estendia aquela mão em direção à piedade de todos. E ele lhe disse, Senhora, eu preciso de moedas para ver o Nazareno, eu preciso de moedas, Senhora, para me encontrar com Jesus. Dei então 2 moedas de ouro. E lhe disse, se você tiver alguma gratidão no seu coração, e se esse Jesus realmente puder curar as mazelas do seu corpo, volte e diga-me, quem sabe ele poderá curar as mazelas da minha alma. E eu estou aqui, Senhora. Jesus me curou. A senhora me deu as moedas, foi a única em toda a cidade. Então hoje eu vim para levá-la, Senhora. Vista-se que Jesus está logo ali, atravessando o lago de Genetzaré. E sem que ela pudesse pensar, ela jogou uma roupa sobre a sua nudez, pegou um manto pesado e negro, e naquela noite, um barqueiro, uma meretriz e um andarilho, ex-leproso, atravessavam as águas calmas de Genetzaré. Logo que aportaram do outro lado da praia, eles puderam ver uma luz acesa ao longe. E ele então falou, Senhora, lá, naquela luz, naquela casa, onde a porta nunca se fecha, lá está Jesus. E ela, tomada por uma emoção, lembrou-se das palavras proféticas que ela havia ouvido quando era menina nos portões de Jerusalém, que anunciavam por um profeta amoroso e bom. Quem sabe ele pudesse curá-la, a sua frigidez feminil, as suas mágoas, os seus rancores,
de todos os homens que se aproveitaram dela, sintetizados na figura de seu pai, que a expulsou quando ela era uma menina de 14 anos e havia perdido a sua virgindade como soldado romano. O seu coração batia em disparada. Ela estava entre a ânsia de vê-lo e o medo de ser mal recebida. Quase não pôde descer do barco. Quando olhou para o amigo e suplicando-lhe disse: será Jesus mesmo diferente? Sim, Senhora. Ele não é igual aos outros profetas. Ele é um homem de amor, um homem de paz. Eu tenho certeza que ele vai recebê-la. Ide, Senhora, ide. E como que puxada por um imã, ela se deixou levar. E quando se deu conta, estava na porta da casa de Simão Pedro. A porta sempre aberta, com a clarabóia também aberta e a lua iluminava um homem simples, extremamente belo, com os olhos estelares que fixavam a beleza da lua. Ela não pôde de tanta emoção. Seu coração a fez atirar-se aos seus pés. Jesus, Jesus querido, eis-me aqui. Maria, que bom que viestes, Maria. Que queres que eu faça? Ah, Senhor, o Senhor me conhece? Sim, Maria, eu lhe conheço. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. O que desejas que eu te faça, Maria? Ah, Senhor, se o Senhor me conhece, o Senhor sabe a mulher maldita que eu sou. O Senhor sabe a qualidade da minha vida, como eu ganho dinheiro. O Senhor sabe todas as vezes que eu tive que varar o meu útero para manter as formas do meu corpo. O Senhor sabe como eu me embriago de ópio em bebidas para poder enfrentar determinadas situações a qual a minha profissão se submete. Ah, Senhor, se tu me amas, tu sabes as amarguras que carrego em meu coração. Sim, Maria, eu conheço. Mas sabe de uma coisa, Maria? Tu não observas a natureza? Não vês que é do limo pantanoso que brota o lírio imaculado? Não vê que das esterqueiras deixadas nos pastos pelos animais que nascem as flores mais perfumadas? Não observas, Maria, que é do limo dos muros das cidades que brotam os miosotes mais delicados? Que queres, Maria? Ah, Senhor, eu quero amar. Eu quero amor, Senhor. Eu quero que alguém me ame de verdade, que alguém me conheça, que alguém me respeite. Eu quero amor, Senhor. Então ele tocou-a levemente nos ombros e com seus olhos fixou no cimo de sua alma e perguntou-lhe: tu queres amor, Maria? Sim, Senhor. Eu quero amor. Se tu queres amor, Maria, então ama. Ama as outras mulheres equivocadas como tu. Ama os filhos deixados nos caminhos pelas mães que os desprezaram. Ama os leprosos, os ladrões, os viciados. Ama todas as gentes, Maria. Se tu queres amor, então ama. Naquela noite, a mulher regressou ao seu lar, voltou-se aos seus servos, a quem houvera convocado ao pátio principal da mansão palaciana. Distribuiu todas as suas joias, todo o dinheiro que tinha em casa, todos os documentos dos seus cavalos, das suas propriedades, dos seus tapetes.
distribuiu até o último centavo entre todos eles. Pegou apenas a roupa com que ela houvera chegado na cidade, deixada pelo próprio pai no prostíbulo. Vestiu-a e pegou um vidro de alabastro para perfumar os pés de Jesus, que à época os grandes reis e os grandes homens tinham os cabelos e os pés banhados pelos óleos divinos e essenciais. Então ela saiu com este perfume, virou as costas e nunca mais voltou. Dali em diante, Maria sempre foi vista com Jesus, onde quer que ele estivesse. Entre a multidão, ela estava sempre distante, discreta, mas auxiliando as mulheres, auxiliando as crianças, auxiliando os leprosos, os aleijados, os drogados, os viciados. Ela os acolhia como uma mãe. Entretanto, Jesus morreu. Fora morto pela inquietude da alma humana, que não pode com aquilo que é diferente de si mesmo. Fora morto pela nossa injustiça, pela nossa impiedade. E ela, então, acorreu-se para Pedro, o discípulo a quem Jesus houvera confiado a sua igreja. E ele disse a Maria: gostaria muito de ficar com você, mas eu sou um homem casado, minha esposa, você entende? Eu entendo, Pedro. Eu entendo. Virou-se então para Maria, mãe de Jesus. Ah, minha filha, eu vou morar com João, se ele me receber, eu também te recebo. Mas João era um jovem de 17 anos que trabalhava e ganhava muito pouco, o suficiente para manter apenas Maria e a si mesmo. Eu entendo. Então foi bater na casa das pessoas que haviam convivido no seu palácio. Mas quando ela tocava à porta, as mulheres com tom de desprezo colocavam-na para fora, dizendo: vá de fora daqui, sua meretriz. Você roubou os nossos maridos, os nossos noivos, os nossos filhos, e agora quer roubar a dignidade da nossa casa? Fora daqui! Eu entendo. Então teve a ideia de regressar a Magdala para visitar o seu antigo palácio. Quem sabe os seus empregados que houveram recebido dela tanto auxílio pudessem dar-lhe um emprego. Como doméstica mesmo, como serviçal em troca de comida e a possibilidade, quem sabe, dela pregar o que ela houvera aprendido com Cristo. Quando bateu a porta e as pessoas notaram que era ela, colocaram os cachorros para que ela não conseguisse entrar. E gritavam desesperadas: fora daqui, você nos deu tudo isso, não volte aqui para nos tomar, fora daqui, fora daqui. E ela então: eu entendo. Saiu a perambular pelas ruas da cidade de Magdala. E os homens são sempre cegos. Olhamos apenas para o corpo. E o corpo era o mesmo. Então faziam convites para que ela voltasse à velha vida, voltasse a se prostituir, pagariam menos, por certo, porque ela estava um pouco magra, mal cuidada, mas ainda valia alguma coisa. E ela dizia: não posso. Não posso, não sou mais essa pessoa. Então eles tentavam agarrá-la à força e muitas vezes ela teve que sair correndo desta violência. Então, um dia, quando se apercebeu, estava nos bairros mais pobres, no meio daquela gente
que praticamente morria à fome. Como ela poderia pleitear um pedaço de pão? Não tinha jeito. Já fazia 15 dias que ela não punha absolutamente nada no estômago. Sentia-se fraca, sentia-se faminta, e foi então à beira do lago para orar. Acercou-se da praia e, olhando as águas calmas do mesmo lago naquela noite escura, ela disse para Jesus em voz alta: Senhor, tu sabes que eu não quero voltar à velha vida. Tu sabes, Senhor, que eu já não sou mais a mesma pessoa. Muitos podem acreditar que sim, mas tu sabes, eu não sou. Tu viste, Senhor, de perto, que aquela Maria antiga morreu para dar nascimento a essa, mas hoje, meu querido mestre, hoje eu estou com tanta fome que o único recurso que me resta é aceitar favores de algum homem em troca dos meus próprios favores. Me auxilia, Senhor. E ao dizer assim, ela sentiu alguém tocando no seu ombro de leve e olhou. Era uma família. Um marido, uma mulher e um menino. Todos leprosos. Todos com a face já totalmente carcomida pela lepra, faltando algum pedaço da mão ou dos pés. Estavam realmente numa situação muito difícil. Mas ela não se afastou. Havia aprendido com Cristo que o amor, a serenidade, são o melhor remédio. Então confiou nisso e disse: pois não, no que posso servi-los? Senhora, por gentileza, senhora, nós estamos procurando Jesus, o profeta de Nazaré. A senhora já ouviu falar dele? Sabe dele? Eu sinto muito. Jesus morreu. Foi crucificado em Jerusalém há coisa de 15, 16 dias. Senhora, o que faremos nós agora? Infelizmente, eu não tenho como ajudá-los. A única coisa que eu posso dizer é que vocês não entrem na cidade, porque lá os seus nomes serão lançados nos livros dos mortos e vocês serão jogados para fora novamente. Então a família começou a andar e ela disse: espere, a coisa de uns 700 metros, talvez 1 quilômetro daqui de onde estamos, há um vale. Eu soube que lá alguns leprosos têm feito morada. Quem sabe vocês não são aceitos lá? Senhora, que coisa boa. Nós vamos parar aqui um pouco, fazer uma refeição. Eles fizeram uma refeição juntos. O dia amanheceu e a família despediu-se e ela agradeceu enormemente pela comida daquele dia. Então voltou-se para orar novamente em agradecimento enquanto via os seus novos amigos se distanciarem. Jesus querido, muito obrigada por ter me providenciado o alimento dessa noite. Então ela ouviu novamente a sua voz doce e suave dentro de si. Maria, tu queres amor, Maria? Queres matar a tua fome de amor, Maria? Então ama. Quando ela voltou a si, ela olhou para aqueles leprosos e num impulso: meus amigos, esperem-me que eu vou com vocês. Levantou-se e foi. E a partir daquele dia, ela passou a ser a intermediária dos leprosos que iam ficando ali e as famílias que ficavam na cidade. Trabalhou no vale
por mais de 20 anos, organizou aquela sociedade cuja lepra estava no corpo, mas as misérias da alma também eram enormes. Todos os dias os evangelizava, todos os dias os educava quando subia a uma pedra no entardecer e falava-lhes de Jesus. Até que 28 anos depois, ela foi à cachoeira tomar um banho e quando olhou para o seu corpo, viu no seu seio esquerdo uma mancha. Pegou um pedaço de espinho de uma planta próxima, furou o local, o sangue brotou, mas ela não sentiu nada. Então, naquela noite, ela subiu a pedra e disse: meus irmãos, nós, os leprosos do Cristo, tivemos a coragem de pegar as nossas cruzes e segui-lo. Bem-aventurados sejamos nós, e piedade para aqueles cuja lepra ainda mora nas almas, mas que em breves dias, que não tardam, descerão ao seu corpo. Mais ou menos 3 anos depois, já fazendo mais de 30 anos da sua presença no vale, ela já não era nem a sombra da mulher esplêndida que havia sido. Aquela jovem de 22 anos, que era a sensação do Médio Oriente, cujos cabelos batiam na cintura e tinham a cor do mel, os olhos azuis, a face completamente harmoniosa, uma das mulheres mais bonitas da história humana. Ela já não era mais nem a sombra disso. O nariz, tomado pela lepra, havia se desprendido da face. A boca, num dos cantos, começava a anunciar a sua putrefação. Um dos olhos, totalmente carcomido. As mãos atadas em panos. E naquela noite ela estava tão cansada que falou para as pessoas que não iria subir a pedra. Chamou um jovem e disse-lhe: conte-nos alguma história. E ela foi se deitar. Enquanto ela ouvia ao longe a pregação daquele jovem promissor, que falava com tanta paixão de Jesus, ela fechou os olhos e entregou-se ao cansaço. Adormeceu, não sabe dizer exatamente por quanto tempo. Quando aquele jovem que havia falado, talvez fosse ele, talvez fosse outro, ela não conseguia identificar de pronto, aproximou-se dela e disse: Maria. Então ela reconheceu-lhe a voz. Era Jesus. Sim, Maria, sou eu. O bom pastor, que conhece todas as suas ovelhas uma a uma. Tiveste fome, Maria, e eu te dei de comer. Pedi que amastes, e tu te entregastes até o final na tua vida. Então vem, Maria. Vem, porque o reino de Deus te espera. E naquela noite, 2 fachos de luz luminosos cruzaram os céus em direção ao infinito. Era Maria, a ex-meretriz, a grande redimida de Magdala. Claro, Maria viu Jesus, esteve com ele, conviveu com ele. Mas tantos outros estiveram com ele, conviveram com ele. Tantos outros tiveram a oportunidade de falar-lhe pessoalmente, como aconteceu com o senador romano Públio Lentulus, com quem encontrou uma vez na cidade de Pompeia. Ele disse: tens em mim uma referência. Cabe a ti seguir-me agora ou daqui a milênios.
E o nosso querido Emanuel foi apenas se redimir na sua reencarnação como Manuel da Nóbrega, Emanuel da Nóbrega, no Brasil, nas terras brasileiras. Nós também, talvez, tenhamos ou não tido a oportunidade de comungar com Cristo, mas a verdade é que todos nós somos convidados. E se nós não ouvimos o seu convite, que é suave, que é brando, que é leve, é por causa da dureza dos nossos corações. Porque conforme nos disse Emanuel, para ouvi-lo, é preciso que nós renunciemos a nós mesmos, nos arrependamos, tomemos as nossas cruzes e o sigamos. Mas o que significa renunciar a nós mesmos? Foi o que Maria fez. Ela renunciou à vida de luxo, de prestígio, de riquezas, de beleza física, para seguir a Jesus. Porque, de fato, não são essas coisas as prioridades da nossa vida. Que diferença faz? Que diferença faz se nós somos bonitos ou feios, gordos ou magros, ricos ou pobres? Porque para Deus somos todos seus filhos. E a condição em que estamos é uma condição transitória para vivermos as experiências espirituais de que necessitamos. Renunciar-se a si mesmo é o que Jesus espera de nós. Que nós saibamos priorizar. Ele não quer que a gente largue as coisas do mundo como se elas não tivessem valor. Elas têm valor, porém um valor secundário. Para que tanta ganância, tanto acúmulo, tanta vaidade? Para que abrir seu guarda-roupa e se deparar com milhares de peças de roupa, centenas, dezenas? Para que todas as vezes que você vai sair, ter que ter um sapato novo, uma bolsa que combine? Aonde isso leva quando há tantos dos nossos irmãos passando fome? Quando há tantos, às vezes, tão perto de nós, com necessidades tão fundamentais, que a dureza do nosso coração nos impede de reconhecer a necessidade dessas pessoas que nos servem. Meus irmãos, o mundo material e as conquistas materiais são importantes, mas são secundárias. Na própria palavra do Cristo, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então em primeiro lugar, buscar as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? As coisas de Deus somos nós e a sua criação. Ter respeito por nós mesmos, pelos nossos semelhantes. Facilitar a nossa vida material, reconhecendo que ela é uma experiência espiritual, e não nos atormentar pelas conquistas materiais. Sejamos capazes de nos desapegar dos nossos preconceitos. Há tanto preconceito na Terra. Preconceito contra isso, preconceito contra aquilo, meus irmãos. Nós somos todos filhos de Deus. A segunda orientação que Emanuel faz é arrepender-se. Arrepender-se de tudo aquilo de errado que nós já fizemos, de todas as vezes que nós já ferimos as pessoas. Arrepender-se sinceramente. Arrepender-se
é trocar a sua vida por uma vida inteiramente nova. É o que fez Maria de Magdala. Ela deixou a sua vida, renunciou-se a si mesma. E ao arrepender-se da forma como ela tratava os homens que passavam pela sua existência e como se deixava ser tratada, e passou a acolher a todas as pessoas maternalmente. Pegar a sua cruz é fazer a tarefa que Deus nos confiou. Dentro da nossa família, na nossa casa, que não foram os elementos ali residentes colocados ao acaso. Nós nos encontramos por um propósito e devemos estabelecer uma vida harmoniosa com os nossos semelhantes, mais próximos, que são os nossos familiares. Nessa lida, às vezes, é preciso renunciar, às vezes é preciso calar, sempre é preciso orar, e para sempre será preciso amar. E seguir a Jesus. Tomai sobre vós as vossas cruzes, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Quem deseja caminhar na pegada do Cristo, para viver este momento de convocação vivido por Paulo de Tarso, por Maria de Magdala, por tantos outros anônimos, se nós queremos esse momento na nossa vida, é preciso nos despir do orgulho que nos encarcera, das paixões que nos escravizam, para alçar um voo mais leve em direção ao coração amantíssimo de Jesus. Nessas horas difíceis que a terra passa, todos estamos sendo convidados à solidariedade, todos estamos sendo convidados a repensar os nossos valores. De que adianta tantas coisas, tanto dinheiro, se nós precisamos nos manter em casa, se nós precisamos usar máscaras e luvas, de que importam as nossas roupas caríssimas? Meus irmãos, vamos despertar, vamos acordar para a vida, que a vida só vale pelo amor que nós espalhamos ao nosso redor. A todos um excepcional domingo em família. Muita paz. Até a próxima, se Deus quiser.